하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos 저희를 사랑하셔서 구원자 예수 그리스도를 저희에게 주심에 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor ter nos permitido o nosso Salvador Jesus Cristo. 그 하나님의 크신 사랑으로 저희가 구원을 얻었습니다. Nós conseguimos o seu amor através do seu nós conseguimos a sua grande graça através do seu grande amor. 지금도 하나님의 사랑으로 인해서 저희들 살아가고 있습니다. E nós também estamos vivendo agora pela sua graça. 하나님 아버지, 오늘도 하나님의 말씀을 듣고자 저희들 모였습니다. Nós também estamos reunidos aqui hoje para ouvirmos a sua palavra. 광야 이스라엘 백성에게 만나를 내려주신 것처럼 이 시간에도 저희에게 필요한 양식을 내려주시옵소서. Como o Senhor entregou maná para o povo de Israel no deserto, que o Senhor também possa nos permitir o seu alimento espiritual. 그 하나님의 말씀이 저희 마음에 기쁨이 되고 또 힘이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus ajude para que isso possa se tornar a nossa força, a nossa energia espiritual. 오늘 함께하지 못한 형제 자매들 어디에 있든지 주님 함께하여 주시옵소서. Então nesse momento agora, onde quer que os irmãos estejam, que o Senhor Deus possa estar junto com eles. 저희를 통해서 하나님의 그 뜻과 계획이 이루어지기를 원합니다. Que através deles a graça do Senhor Deus possa ser completa diante de nós. 우리 모두를 하나님의 귀한 일에 사용해 주시기를 원합니다. Que nós todos possamos ser utilizados no trabalho santo do Senhor Deus. 오늘 시작부터 끝까지 아버지 하나님께만 의지합니다. Nós dependemos somente do Senhor Deus Pai, do início ao fim. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. Vamos procurar Salmos, Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19, versículo 7, Salmos capítulo 19, versículo 7 até 11, versículo 7 até 11. Vamos ler devagar, todos juntos. 1, 2. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. 오늘은 하나님의 말씀에 대해서 배워보려고 합니다. Então hoje nós pretendemos aprender sobre a palavra do Senhor Deus. 조금 울리네요. Confere, por favor, ouve aqui de fora. Diminui. 지난 시간에 우리가 기도에 대해서 배웠습니다. Então, na semana passada nós aprendemos sobre a oração. 기도가 이렇게 숨쉬는 거라면, 그리스도인이 숨쉬는 거라면 이 하나님의 말씀은 이 밥 먹는 양식입니다. Então, a alimentação, ouvimos a palavra do Senhor Deus, nós já aprendemos na semana passada que é a alimentação do cristão. 기도하는 것이 그리스도인이 이렇게 숨쉬고 호흡하는 거라면 하나님의 말씀은 그리스도인에게 양식이 됩니다. Então quer dizer que se o cristão ele está orando e isso se torna uma comunicação com o Senhor Deus, ou como se fosse a respiração, então quer dizer que ouvir a palavra do Senhor Deus é a maneira dele estar se alimentando. 그래서 오늘은 그리스도인의 삶과 하나님의 말씀이라는 주제로 성경을 배워보겠습니다. Então, que nós possamos aprender hoje através da palavra qual é a vivência, qual é a forma do cristão viver.
하나님의 말씀의 어떤 유익이 어떤 것인지 또 우리가 하나님의 말씀을 공급받을 때 어떤 일이 또 생기는지 좀 알아보려고 합니다. Então, que nós possamos aprender quais são os pontos positivos que nós podemos, os benefícios que podemos receber através da palavra do Senhor Deus, e o que nós podemos receber de transmissão que vem através dessa palavra do Senhor Deus. Aqui, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. 여기 보면 하나님의 말씀은 율법은 완전하다고 했습니다. Então aqui ele fala que os preceitos do Senhor, a lei do Senhor é perfeita. 말씀이 완전하기 때문에 우리의 영혼을 회복시키시고 다시 살려줄 수가 있습니다. Então já que a lei do Senhor Deus é perfeita, ele pode nos restaurar por completo. 이 완전하다는 건 마치 완벽한 약, 어떤 병을 완전히 치료시킬 수 있는 완벽한 약과 같습니다. Então, algo que é perfeito quer dizer que é como se fosse remédio que pode curar por completo. 근데 이 세상의 약은 효과가 있어도 부작용도 있거든요. Então quer dizer que nós temos várias medicações neste mundo, mas muitos desses fármacos eles possuem reações adversas. 그래서 완전한 약은 이 세상에서 완전한 약은 없어요. É por isso que não existe nenhuma medicação no mundo que seja perfeita. 그리고 뭐 댕기 같은 거는 약이 없잖아요. Se nós olharmos doenças como o dengue, não tem remédio próprio para a dengue. 뭐 지금 코로나 바이러스에 대한 약도 아직 없습니다. Também não existe nenhuma medicação para o coronavírus. 에이즈 바이러스, 에볼라 바이러스 이런 거요 아직 약이 없어요. Não tem remédio para curar, seja AIDS, seja ebola. 이 세상에 병은 많지만 그것을 치료할 수 있는 약은 인간이 아직 개발하지 못했습니다. Então, no mundo existem diversas doenças, mas o homem ainda não conseguiu desenvolver algo que possa curar disso. 그런데 여기 7절 말씀에 하나님의 이 말씀은 우리 영혼에게 완전한 약이 된다고 말씀하셨습니다. Mas se olharmos no versículo 7, o Senhor disse que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. 하나님의 복음의 말씀을 들을 때 죽은 영혼이 살아납니다. Então, quer dizer que quando uma pessoa ela ouve a palavra do Senhor Deus, um espírito morto pode reviver. 그리고 병든 영혼이 치료될 수 있어요. E quer dizer que um espírito que está adoecido, ele pode ser curado. 그리고 아주 우리가 신앙생활하다 보면 영혼이 약해질 때가 있는데 그 약해진 영혼이 다시 소성될 수가 있습니다. E tem momentos onde o nosso espírito que estava adoecido, estava machucado, ele pode ser restaurado, ele pode ser curado. 왜냐하면 하나님의 말씀은 완전하고 완벽하기 때문에 그래요. Então, porque a palavra do Senhor Deus ela é completa e perfeita. 이 말씀이 이 성경이 부족한 것이 없습니다. Então, quer dizer que nessa palavra da Bíblia não existe algo que falte. Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34. Versículo 16. Isaías capítulo 34, versículo 16. 여기 보면 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없다 그랬어요. Porque aqui ele fala, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará. 하나도 빠진 것이 없이 완전하게 다 있다라고 말씀하십니다. Então, aqui ele está dizendo que nenhuma delas falhará, todas elas estão lá. 그래서 하나님은 이 성경을 다 기록하시고 요한계시록 끝에 이 성경 외에 어떤 것도 더하거나 빼지 말라고 말씀하셔요. É por isso que o Senhor disse, já que nenhuma delas vai falhar, então se olharmos no Apocalipse, o Senhor disse também para não acrescentarmos nem retirarmos nada da Bíblia. 이 성경이 100% 완전하기 때문에 더하지도 말고 빼지도 말라는 거예요. Já que a Bíblia é 100% completa, então não tem o porquê adicionar e nem retirar algo dela. 이 성경은 우리가 구원받고 신앙생활 하는데 필요한 모든 말씀이 들어가 있습니다. Então quer dizer que nessa palavra da Bíblia estão acrescentadas todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida de fé. 그래서 우리가 힘있게 신앙생활을 잘하기 위해서는요, 이 완전한 하나님의 말씀을 꾸준히 먹어야 됩니다. Então que nós sempre possamos continuamente nos alimentarmos dessa palavra. 그래서 이 어떤 이상한 데에서는요, 이 성경이 마치 부족한 것처럼 막 다른 책을 성경처럼 막 그렇게 더 집어 넣는 데도 있어요. Então tem outros lugares que eles colocam as coisas da Bíblia e vão aumentando como se fosse algo natural. 그리고 또 어떤 데에서는 이 성경의 이 부분은
맞지 않다고 생각해서 막 빼는 데도 있습니다. E tem outros lugares que eles olham na Bíblia e falam, isso não parece certo, eles vão e tiram. 인간이 이해를 못할 뿐이지 하나님의 말씀은 틀리지 않습니다. Quer dizer que o homem não consegue compreender, mas a palavra do Senhor Deus não está errada. 이 세상의 모든 책들은 계속 이렇게 고쳐지고 새로운 뭡니까? 작가가 새로 계속 책을 고쳐 쓰잖아요. Então, um livro nós podemos dizer que neste mundo, seja o autor, seja a editora, sempre vai editando, vai melhorando o livro. 그런데 성경은 지금으로부터 1900년 전에 성경이 완성된 뒤로 한 번도 개정되거나 고쳐지지 않았죠. Então, mas a Bíblia, a palavra em si, nós podemos ver que desde o tempo que foi escrita, ela não foi mudada jamais. 2200년 전 구약 성경이 발견이 됐는데 지금 우리가 보고 있는 구약 성경과 똑같다라는 것도 이미 확인이 되었습니다. Então foi descoberto livro do Antigo Testamento de 2200 anos atrás e é o mesmo livro que nós estamos lendo agora. 여러분 이 성경이 우리에게 주신 이 성경이 하나님이 우리에게 직접 말씀하시는 책이라는 걸 우리는 잊지 말아야 됩니다. Então nós não devemos esquecer que este livro, essa palavra que o Senhor Deus está permitindo é algo que é direto para nós. 이 말씀은 우리의 영혼에 힘을 줍니다. Porque essa palavra de Deus pode dar força para o nosso espírito. 어떤 사람들은 막 이렇게 영혼이 힘들고 하면 뭐 특별한 체험과 경험하기를 원해요. Muitas pessoas elas tentam passar por uma experiência, por uma sensação nova, especial, quando eles se sentem cansados espiritualmente. 그래서 막 기적을 찾아다닙니다. É por isso que eles buscam milagres. 막 병 고치는 기적을 찾아다니고 방언하는 기적을 막 찾아다녀요. Eles procuram milagres de cura, milagres dom de língua. 그것이 우리의 영혼에 힘을 주지 못해요. Mas isso não pode dar força ao nosso espírito. 하나님의 말씀은 페르페이타 완전하기 때문에 우리의 영혼을 헤프리제라 이게 회복시키신다는 거예요. Já que a palavra do Senhor Deus é perfeita, ele pode refrigerar a nossa alma. 그리고 우리 다시 본문 다시 시편 19장으로 돌아가겠습니다. Então, se nós voltarmos novamente para a palavra principal, Salmos. Salmos capítulo 19. 책갈피를 좀 해주세요. Para que vocês possam deixar marcado essa palavra. Salmos capítulo 19. 그리고 여기 또 7절에 보면 versículo 7 여기 보면 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자로 지혜롭게 하며 그랬습니다. Porque ele fala, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. 하나님의 말씀은요 아주 명확합니다. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus é certeira. 왜냐하면 하나님은 진리 그 자체이기 때문에 이 말씀도 아주 정확하고 분명하게 말씀하셔요. Porque a palavra do Senhor Deus em si, o Senhor Deus em si, ele é sábio, então a palavra em si está cheia da sabedoria. 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다 뭐 이런 게 아닙니다. Não é uma coisa de que pode ser isso ou pode ser aquilo. 근데 이 세상의 학문은요, 이 세상 지식은 모호하고 애매모호해요. Então, mas o conhecimento deste mundo, ele pode ser isso ou pode ser aquilo, ele tem vários rumos. 특별히 공부를 많이 한 그 대학교 교수님들 있잖아요. Então, se nós olharmos doutores que estudam bastante na universidade, 그분들은요, 말할 때 이건 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고 말이 분명하게 말하지 않고 굉장히 애매모호하게 말합니다. tem momentos que quando eles estão explicando algum assunto, eles não são exatos, eles dizem, isso pode ser aquilo ou isso pode ser isso também. 왜냐하면 공부를 많이 했기 때문에 이것이 틀릴 수도 있다는 걸 알기 때문에요. 분명하게 말을 못 하는 거예요. Já que eles estudam bastante, eles sabem bastante, sabem que aquela coisa não tem uma resposta exata para tudo, então eles sempre colocam possibilidades. 그러니까 그 초등학생들이 간단한 건 공부할 때는 아주 명확하다고 생각을 하는데 공부를 많이 하면 할수록 이게 헷갈리고 명확하지가 않은 거예요. Quando você está no ensino fundamental, vai estudando, primeiro as coisas são exatas, são diretas, mas depois quanto mais você vai estudando, você vai percebendo que as coisas não são tão exatas como você esperava. 그런데 하나님의 말씀은 진리이기 때문에 아주 명확하게 말씀하십니다. É por isso que a palavra do Senhor Deus é a verdade, então ele fala diretamente para nós. 그래서 확실하게 말씀하시기 때문에 우둔한 자, 어리석은 자가 점점점 지혜롭게 되는 거예요. É por isso que se olharmos aqui, ele fala que o Senhor ele dá sabedoria aos simples. 그래서 이 세상에서 공부를 많이 못한 사람도
성경을 꾸준히 공부한 사람은요 지혜롭습니다. É por isso que as pessoas deste mundo, mesmo que não tenham estudado muito, se estudam somente a Bíblia em si, ela pode se tornar sábia. 세상에서는 별로 공부를 안 하고 학교도 안 다녔는데 성경을 많이 읽고 묵상한 사람은요 아주 지혜로워요. Quer dizer que no mundo ele pode não ter estudado numa universidade, pode não ter aprendido muito, mas quando ele estuda bastante da Bíblia, ele se torna muito sábio. 여러분 그 미국의 유명한 전도자였던 그 D.L. 무디라고 있습니다. Então tem evangelista muito famoso nos Estados Unidos que chama D.L. Moody. 그분은 아주 어려운 환경에서 자랐기 때문에 학교도 제대로 못 다녔어요. O D.L. Moody ele sempre passou por dificuldades na infância, então ele não conseguiu nem frequentar uma escola direito. 구두 수선공 구두 닦고 하는 구두 고치는 사람이었어요. Então ele era uma pessoa que consertava sapatos, trabalhava de engraxate. 그런데 그분이 구원을 받고 열심히 하나님의 말씀을 묵상하고 공부했습니다. Mas ele continuamente estudou a palavra do Senhor Deus e meditou. 그분은요 아주 전 세계 복음 역사상 엄청나게 많은 사람들에게 복음을 전하고 하나님께로 돌아오게 만든 일을 했어요. Na história da humanidade, ele foi uma das pessoas que mais pregou o evangelho para várias pessoas para que pudessem vir adiante do Senhor Deus. 그분은 신학대학을 가지 못했기 때문에 끝까지 무디 목사라고 불려오지 못했습니다. Então ele, já que não conseguiu entrar numa escola de teologia, então até o fim as pessoas não chamavam ele de pastor Moody. 끝까지 목사가 되지 못했어요. Por fim ele não se tornou um pastor. 하지만 그분은 아주 성경으로 인해서 지혜롭게 된 분이죠. Então, mas ele, através da Bíblia, se tornou uma pessoa muito sábia. 여러분 베드로가 뭐 대학 다녔어요? Então, será que Pedro ele frequentou alguma universidade? 뭐 학교 다녔습니까? Será que ele foi para alguma escola? 그 무식한 어부였어요. Então ele era somente um pescador. 고기만 잡는 사람이었어요. Ele somente servia para pescar. 그런데 그 베드로가 기록한 베드로전서, 베드로후서 성경을 한번 보세요. Mas olhem a palavra que Pedro escreveu, 1º e 2º Pedro. 공부를 많이 한 사람보다 더 많은 지식을 알고 있어요. Então ele tem mais conhecimentos do que uma pessoa que estudou bastante. 그러니까 사도들이 예수님이 승천하신 뒤에 막 전도하니까 사람들이 막 놀래잖아요. Então quando o Senhor Jesus subiu aos céus, os apóstolos começaram a pregar, então muitas pessoas se assustaram. 야, 저 어부였는데 왜 이렇게 말을 잘하지? Começaram a dizer, eles eram pescadores, mas como é que estão falando tão bem? 학교도 한 번도 안 간 사람이 어떻게 저렇게 그 많은 지식을 알고 있지? Como é que um homem que nunca foi à escola, ele tem tanto conhecimento assim? 막 사람들이 놀란 거예요. Todas as pessoas se assustaram. 왜 그렇게 됐습니까? Por que será que se tornou assim? 하나님이 지혜롭게 만들어 Quer 주셨습니다. dizer que o Senhor Deus ele foi mudando de forma sábia. 그래서 성경을 가까이 하는 사람은 점점점 지혜로워져요. É por isso que alguém que está próximo da Bíblia, ele cada momento pode se tornar sábio. Salmos, vamos procurar Salmos 119, 119. Salmos 119. Versículo 97 até 100, capítulo 119, versículo 97 até 100. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. 여기 이 시편 119장은요 하나님의 말씀에 대한 성경입니다. Nós olhamos Salmos capítulo 119, ele está falando sobre a palavra de Deus. 이 시편 기자가 97절에 내가 하나님의 말씀을 어찌 그리 사랑하는지요 그랬습니다. Em 97 ele fala, quanto amo a tua lei. A minha meditação em todo dia. 하루 종일 그걸 묵상하는 거예요. Quer dizer que todos os dias ele medita. 그래서 하나님의 말씀이 항상 나와 함께 있기 때문에 원수보다 나를 더 하나님이 지혜롭게 하신다 그랬어요. 원수보다. Então, já que eu sempre medito na palavra do Senhor Deus, o Senhor ele me torna mais sábio do que meu próprio inimigo. 이 세상에서 나를 속이려는 사람들이 얼마나 많습니까? Então, quantas pessoas no mundo estão tentando me enganar? 마귀도 나를 속이려고 해요. O diabo também tenta me enganar. 여러분 우리가 왜 마귀의 시험에 넘어갑니까? Por que nós caímos na tentação do diabo? 이게 마귀의 속임수라는 걸 모르기 때문에 그러는 거예요. Porque nós não sabemos que isso é uma enganação do diabo. 그런데 하나님의 말씀에 늘 묵상하고 사는 사람은
아 이거 마귀의 시험이구나 알 수 있습니다. Mas uma pessoa que sempre medita, está dentro da palavra do Senhor Deus, ele pode saber, nossa, isso é uma tentação do diabo. 갑자기 무슨 돈을 벌 수 있는 기회가 딱 찾아오는 거예요. Então vamos pensar que chegou um momento onde dá para conseguir dinheiro. 갑자기 어떤 세상에서 성공할 수 있는 좋은 기회가 딱 보이는 거예요. Chegou uma boa oportunidade para ter sucesso. 그게 마귀의 시험일 수 있다라는 것을 우리는 생각해야 됩니다. Então nós precisamos saber precisamos pensar que isso pode ser uma tentação do diabo. 마귀가 세상의 것으로 나를 유혹하는 것일 수 있어요. Quer dizer que o diabo ele está me tentando com as coisas do mundo. 그런데 말씀을 묵상하지 않으면요, 그게 마귀의 시험인지도 모르고 그냥 넘어갑니다. Então se nós não meditarmos a palavra do Senhor Deus, nós caímos nisso achando que isso é somente algo normal. 그러다가 하나님의 말씀과 하나님의 교회를 떠나버리는 거예요. E por fim nós afastamos da igreja da palavra do Senhor Deus. 그게 복인 줄 알았는데 나중에 알고 보니까 마귀의 시험이었어요. Então antes pensávamos que isso era uma grande bênção que surgiu na minha vida, mas isso é uma tentação do diabo. 그래서 이 말씀을 많이 묵상하는 사람은요, 점점 지혜로워져서 그 원수의 시험에 넘어가지 É 않습니다. por isso que quem medita bastante da palavra do Senhor Deus, ele se torna sábio e ele não cai na tentação do inimigo. 그리고 99절입니다. Se olharmos o versículo 99. 내가 하나님의 증거를 묵상함으로 나의 명철함이 나의 스승보다도 뛰어나게 되었다. Aparece, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. 나의 사람이 나를 가르쳐주는 그 사람보다 하나님의 말씀을 묵상하니까 더 뛰어나게 되는 거예요. Quer dizer que ao meditar a palavra do Senhor Deus, eu supero todas aquelas pessoas que estavam me ensinando no mundo. 하나님께 직접 배우니까 정말 더 지혜로워질 수밖에 없습니다. Já que é algo que eu aprendo diretamente do Senhor Deus, então eu posso me tornar mais sábio ainda. 그리고 100절에는 노인보다도 더 뛰어나다 그랬어요. E se olharmos o versículo 100, ele fala, sou mais prudente do que os velhos. 나의 원수보다도 지혜가 뛰어나게 되고 나의 스승보다 또 노인보다도 더 지혜롭게 된다 Então 그거예요. quer dizer que eu sou mais sábio que meus inimigos, eu me torno mais prudente do que os velhos. 노인은 세상을 많이 살았기 때문에 지혜롭습니다. Os velhos são pessoas que já viveram bastante no mundo, então eles são sábios. 그래서요, 사실은 이렇게 뭔가 어려운 문제가 있을 때 부모님하고 교제하는 건 참 É 중요합니다. por isso que quando nós temos alguma dificuldade, é muito importante nós conversarmos com os nossos pais. 왜냐하면 부모님은 나를 사랑하고 나보다 인생을 더 살았기 때문에 지혜롭게 대답해 줄 수 Então, 있어요. porque meus pais, eles viveram bastante a vida neste mundo, então eles podem responder e podem buscar uma resposta de forma mais sábia do que eu. 그래서 성경에서는 부모에게 순종하라고 É 말씀하십니다. por isso que na Bíblia fala para nós honrarmos os pais. 그런데 가끔 부모가 특히 믿지 않는 구원받지 못한 부모는 성경이 아니라 세상적인 쪽으로 잘못 대답을 해줄 수 있어요. Então, mas tem alguns momentos onde os pais que não receberam a salvação, eles buscam uma resposta mais mundana, mais carnal do que espiritual. 그래서 우리는 성경을 통해서 항상 답을 얻어야 됩니다. Mas nós sempre precisamos conseguir a resposta através da Bíblia. 성경은 우리를 지혜롭게 해줍니다. Então, a Bíblia, ela pode nos deixar sábios. 그래서 지혜롭게 되기를 원하면요, 세상 어떤 선생님을 찾아갈 것이 아니라 성경을 묵상해야 됩니다. Então, se vocês desejam sabedoria, não é buscar um professor neste mundo, mas sim é meditar a palavra do Senhor Deus. 그리고 그 다음 8절을 보겠습니다. E se olharmos o versículo 8, 19장 voltando ao capítulo 19, Salmos 19, versículo 8. 예, 19장 8절에 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 그랬습니다. Então aqui ele fala, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. 하나님의 말씀은 정직합니다. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus, o preceito do Senhor é reto. 그래서 하나님의 말씀을 공부하는 사람은요, 그 사람도 정직해져요. É por isso que quem estuda a palavra do Senhor Deus, ele também tem um preceito reto. 그리고 그 말씀이 우리를 기쁘게 합니다. E essa palavra do Senhor Deus, ela pode nos alegrar. 정말 하나님의 말씀이 우리를 기쁘게 해요. Quer dizer que verdadeiramente a palavra do Senhor Deus, ela nos alegra. 여러분, 우리는 어디에서 기쁨과 즐거움을 찾고 있습니까? Então aonde que nós estamos procurando a felicidade, a alegria? 어디에서 우리 기쁨을 찾아요? Aonde que nós estamos procurando? 우리는 하나님의 말씀에서 기쁨을 찾아야 됩니다. Nós precisamos procurar na palavra do Senhor Deus. 요한복음 4장에 보면 사마리아 6번째 남편과 살고 있는 사마리아 여자가 나옵니다. Então, se olharmos em João capítulo 4, aparece a mulher samaritana que ela está vivendo já com o seu sexto marido. 벌써 남편이 5번이 바뀌었어요. Ela mudou de marido já 5 vezes. 왜 이렇게
많은 남자와 결혼했습니까? Por que será que ela casou diversas vezes com vários homens? 첫 번째 남자랑 사는데 나에게 기쁨이 안 되는 거예요. Viveu com o primeiro homem, mas não dava felicidade à vida dela. 저 사람이랑 살면 나를 기쁘게 해줄 거야. Se eu viver com aquele outro homem, eu vou ser feliz. 근데 했는데 기쁨이 안 돼요. Mas por fim não se tornou feliz. 그렇게 한 명 한 명 계속 했다가 지금 6번째 남편과 살고 E 있어요. vai procurando marido atrás de marido e foi até o sexto marido agora. 그런데 지금 살고 있는 남편과도 기쁨이 없습니다. Mas com o marido que está vivendo agora também não tem felicidade. 이것은 우리에게 무엇을 가르쳐 주고 있습니까? O que será que isso está nos ensinando? 이 세상의 기쁨은 진정한 우리에게 만족을 주지 못한다는 거예요. Quer dizer que a felicidade deste mundo não é a verdadeira felicidade para nós. 저것을 내가 가지게 되면 내가 기쁠 거야. Então nós falamos, se eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. 근데 세상이 주는 건 절대로 그렇지 않습니다. Mas as coisas que são dadas, proporcionadas através do mundo, não são assim. 저 자동차를 내가 가지게 되면 나는 행복할 거야. Eu dizer, se eu conseguir aquele carro, eu vou ser feliz. 가지고 나면 어떻게 될까요? O que acontece depois de eu ter o carro? 잠깐 만족합니다. Eu tenho a satisfação momentânea. 좋아. Muito bom. 그런데요, 조금만 시간 지나보세요. Mas deixe passar um pouco de tempo. 더 좋은 차가 있네. Eu olho, nossa, tem um carro melhor ainda. 저 차 더 좋은데. Nossa, aquele carro é muito melhor. 항상 부족한 거예요, 세상의 것은. Então quer dizer que as coisas do mundo sempre são insatisfatórias. 마치 목마를 때 바닷물을 마시는 것과 같아요. A mesma coisa quando nós estamos com sede e estamos bebendo a água do mar. 여러분, 목마를 때 바닷물을 마시면 어떻게 될까요? O que acontece se você beber a água do mar enquanto você está com sede? 마실 때는 막 갈증이 풀리는 것 같아요. 좋아요. Parece que está bebendo, então parece que a sede está passando. 그런데요, 그건 소금물은 짜기 때문에요, 더 갈증을 느끼게 만듭니다. Então, mas a água, já que é salgada, você vai sentir mais sede ainda. 그래서 목마를 때 바닷물을 마시는 건 굉장히 위험합니다. E também é muito perigoso você beber a água do mar. 몸의 수분을 다 빼앗아가서 죽을 수 있어요. Porque você se desidrata rapidamente e você pode morrer. 마귀는 계속 세상에서 이걸 얻으면 행복할 거야, 이렇게 유혹거리를 계속 던져주는 거예요. Quer dizer que o diabo continuamente ele vai jogando a tentação deste mundo, dizendo, vai, experimenta disso e daquilo. 결코 우리를 진짜 만족을 주지 못합니다. Quer dizer que por fim ele não pode nos dar a verdadeira satisfação. 그런데 하나님의 말씀은 우리에게 진정한 즐거움과 만족을 주셔요. Então, mas a palavra do Senhor Deus ela pode dar a verdadeira satisfação, a alegria para nós. 우리 예레미야 15장을 보겠습니다. Então vamos ler Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15 versículo 16. 15 e 16. Jeremias capítulo 15 versículo 16. Eu vou ler. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. 여기 보면 내가 하나님의 말씀을 먹었더니 그것이 기쁨과 즐거움이 되었다는 거예요. Ele fala, achando as palavras do Senhor, logo comi, então essa palavra do Senhor Deus se tornou gozo e alegria. 하나님의 말씀이 내게 기쁨과 즐거움이다 A 그랬습니다. palavra do Senhor Deus se tornou gozo e alegria. 예레미야는 눈물의 선지자라는 별명을 가지고 있어요. Então quer dizer que Jeremias ele tem, como posso dizer, apelido de o profeta das lágrimas. 왜냐하면 유다가 멸망할 때 선지자였습니다. Porque ele era o profeta no tempo que Judá entrou em fracasso. 자기 나라가 바벨론에 의해서 완전히 멸망당했어요. Quer dizer que o país dele em si foi totalmente destruído pela Babilônia. 그걸 보면서 예레미야는 얼마나 슬프겠어요. Então como Jeremias deve ter ficado tão triste olhando para aquilo. 많은 눈물을 흘렸습니다. Ele derramou muitas lágrimas. 슬픔의 선지자, Ele é o profeta da tristeza, 눈물의 o 선지자예요. profeta da lagrimação. 그런데 그 눈물의 선지자에게 무엇이 기쁨이 되었습니까? Mas o que se tornou felicidade para esse profeta? 하나님의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이다 그랬어요. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus ela se torna o gozo e a alegria. 여러분, 우리 세상에서 어떤 기쁨과 즐거움을 얻으려고 하지 마세요. Não tentem ganhar a felicidade, a alegria neste mundo. 마귀가 우리에게 기쁨이 주는 게 뭐가 기쁘겠어요? Se o diabo está nos dando a alegria neste mundo, como assim isso pode ser algo feliz? 여러분, 마귀가 하와를 기쁘게 해주려는 거 3가지를 보여줬잖아요. Então, o diabo ele mostrou 3 coisas que podiam alegrar a Eva. 하와가 그 선악과를 봤을 때 어땠습니까? Quando a Eva olhou para o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que ela pensou? 먹음직하고 보암직하고 아주 다
탐스러워 보였습니다. Então parecia muito boa de se comer, parecia muito boa de se ver, muito saborosa para se comer e também ela invejava bastante, cobiçava bastante ter fruto. 그것만 얻으면 막 너무나 행복할 것 같은 E ela 거예요. pensava que se ela comesse daquilo, ela ia se tornar muito feliz. 그거 먹어서 어떻게 됐습니까? Mas o que aconteceu ao comer daquele fruto? 이 세상에 죄가 시작됐습니다. Então quer dizer que iniciou-se o pecado neste mundo. 여러분 우리는 하나님의 말씀으로부터 즐거움을 얻어야 됩니다. Então quer dizer que nós precisamos conseguir a alegria através da palavra do Senhor Deus. Salmos 119, Salmos 119, Salmos 119, versículo 92. 119, versículo 92. Salmo 119, versículo 92. Se a tua lei não fora toda minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. 여기 보면 하나님의 법이 내게 즐거움이 되지 아니하였다면 내가 멸망하였으리라 그랬습니다. Então aqui ele fala que se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. 하나님의 법이 이 사람에게 즐거움이 된 거예요. Quer dizer que a lei do Senhor Deus se tornou a alegria para essa pessoa. 162절도 보겠습니다. Então se olharmos 126, versículo 126. 162절. Perdão, 162. 162. 162. versículo 162. 여기 보면 사람이 많은 탈취물을 얻은 것처럼 나는 하나님의 말씀을 즐거워합니다라고 말합니다. Então aqui ele fala: folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. 전쟁에서 많은 것을 재물을 빼앗은 것보다 하나님의 말씀을 더욱 즐거워한다는 거예요. Quer dizer que ele prefere estar na palavra do Senhor Deus do que os grandes espólios de guerra que ele pode conseguir numa batalha. 하나님의 말씀으로 즐거움을 찾는 사람입니다. Quer dizer que é uma pessoa que procura, que busca a alegria através da palavra de Deus. versículo 174. Versículo 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo meu prazer. tua lei é todo meu prazer. 하나님의 법, 당신의 법이 내게 즐거움이다 그랬어요. Então ele fala que a lei do Senhor Deus, ele é o meu prazer. irmão, vídeo. 여기 이 시편의 기자는 하나님의 구원을 사모하였고 하나님의 법을 즐거워하였습니다. Então quer dizer que aqui eles desejavam a palavra do Senhor Deus, eles buscavam essa palavra. 이 성경에 보면 하나님의 법을 즐거워하는 사람들이 많이 나타나 있습니다. Então quer dizer que existem muitas palavras, muitas pessoas que buscavam essa palavra do Senhor 우리도 Deus. 세상의 것을 즐거워하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 즐거워해야 됩니다. Então quer dizer que nós não devemos procurar a alegria neste mundo, mas sim na palavra do Senhor Deus. 그리고 시편 19장에 이렇게 말씀하십니다. Então se olharmos em Salmos 19 de novo. 여호와의 계명, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. 하나님의 계명은 순결하여 눈을 빛나게 한다 그랬습니다. Então versículo 8 fala: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. 여러분 하나님의 말씀을 가까이 하는 사람들은요, 그 눈이 빛난다는 거예요. Quem está próximo da palavra do Senhor Deus tem os seus olhos que são iluminados. 눈이 빛나기 때문에 하나님이 보여주시는 것을 그 사람은 볼 수 있어요. A iluminar os olhos quer dizer que ele pode começar a ver o que o Senhor Deus deseja mostrar a ele. 사실 지혜자는요, 눈이 빛나기 때문에
이 앞을 볼 수 있는 사람입니다. Então, na verdade, um sábio, ele tem os seus olhos iluminados, então ele pode enxergar o que está logo à sua frente. 말씀을 가까이 하지 않는 사람은 구원을 받았어도 눈이 어두워요. Porque tem pessoas que mesmo ouvindo a palavra do Senhor Deus, se não a receberam, eles têm o olho escurecido, eles não conseguem enxergar. 하나님이 주시는 그 기쁨과 즐거움을 볼 수 있는 눈이 없는 거예요. Quer dizer que ele tem os olhos obscuros e não consegue ver a alegria e a felicidade do Senhor Deus. 말씀으로 교훈을 받지 못하기 때문에 어떻게 행해야 될지를 몰라요. Já que não consegue receber o ensinamento através da palavra do Senhor Deus, então ele não consegue saber o que deve fazer. 하나님의 말씀이 빛입니다. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus é a luz. 여호와의 말씀은 내 발의 등 랑바다고 빛이라 내 길의 빛이라 그랬습니다. Então, a palavra do Senhor Deus é a luz, é a lâmpada, a luz que ilumina o meu caminho. 그래서 하나님의 말씀을 늘 가까이 하는 사람은요. 잘못 가지 않고 온전하게 잘 갈 수 있어요. É por isso que quem está perto da palavra do Senhor Deus sempre ele pode caminhar de forma correta, ele não se 근데 perde. 말씀을 가까이 하지면요. 앞이 캄캄한 어둠이기 때문에 계속 길을 잘못 가는 Então, 거예요. mas quem não está perto da palavra do Senhor Deus, ele já que está obscuro à sua frente, então ele vai andando de um lado para o outro perdido. 하나님의 말씀이 캄캄한 밤에 빛입니다. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus é a luz no meio da noite. 여러분 내가 밤에 캄캄한 곳을 운전하고 간다고 생각해 Então 보세요. vamos pensar que de noite eu estou dirigindo num lugar muito escuro. 가로등도 없어요. Não tem postes de luz, 길이 안 보입니다. não tem caminho nenhum. 근데 자동차에 램프가 들어오면 갈 수 있어요. Mas no momento que eu acender o farol do carro, então eu posso ir. 근데 램프가 고장이 나가지고 빛이 들어오지 않는다면요. 잘못하면 사고 납니다. Mas se os faróis estiverem quebrados e eu não tomar cuidado, quer dizer que vai acontecer um problema, pode acontecer um acidente. 길이 어딘지를 몰라요. Então quer dizer que não sabe aonde é o caminho. 하나님의 말씀이 바로 캄캄한 인생길에 빛이 되신다는 거예요. Então quer dizer que o caminho do Senhor, ele se torna, a palavra do Senhor Deus, ele se torna a luz para o caminho de noite. 그래서 우리가 어떤 인생의 중요한 것을 결정하고 선택해야 될 때요. 하나님의 말씀으로 계속 답을 얻으려고 기도해야 됩니다. É por isso que quando nós estamos buscando a palavra do Senhor Deus, nós precisamos estar nela buscando a resposta das coisas. 하나님 지혜를 주세요. Senhor Deus, me permita a sabedoria. 하나님 어떻게 행해야 될지 가르쳐 주세요. Senhor, me ensine o que eu devo fazer. 하나님의 말씀이 내 발에 랑바다, 램프가 됩니다. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus, ela se torna a lâmpada para os meus pés. 그리고 밑에 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 그랬습니다. Aparece no versículo 9, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. 하나님의 말씀은 아주 림프, 깨끗하고 순전하기 때문에 영원히 지속되는 거예요. Já que o temor do Senhor é limpo, ele pode se permanecer eternamente. 여러분 순금, 아주 100% 그 순금은요. 시간이 오래 지나도 변하지 않습니다. Então, se nós olharmos para o ouro maciço, mesmo que passe anos e anos, ele não muda. 그래서 우리가 결혼할 때 이 금반지를 이렇게 끼잖아요. É por isso que 금반지를. quando nós fazemos nós nos casamos, nós fazemos a aliança, o anel de ouro, não é? 이 금처럼 변하지 그 사랑이 변하지 않기를 다짐하면서 금반지를 끼는 거예요. Que isso é para representar dizendo que o meu amor não vai mudar como se fosse esse ouro. 여러분 철은요 금방 녹슬어 버립니다. Se nós tivermos algum outro tipo de metal, ele pode oxidar rapidamente. 다른 금속들은 비 맞고 바람 불고 까지면요 금방 변해 버려요. Outros anéis feitos com outros metais, eles podem receber chuva, podem receber qualquer outra coisa, pode sujar e vai estragando. 그런데 100% 순금은요 시간이 지나도 변하지 않습니다. Mas quanto maior a pureza deste ouro, quanto mais tempo se passa, menos ele vai ser modificado. 여러분 이 금반지가 여기 있는데 불이 나가지고 불이 다 타면 어떻게 될까요? Vamos pensar que nós temos um anel de ouro aqui e colocamos fogo, atemos fogo. O que acontece? 녹기는 해도 없어지지 않아요. O anel pode ser que derreta, mas ele não desaparece. 그대로 녹아서 금 그대로 있습니다. Ele pode derreter, mas o ouro continua ali. 변하지 않아요. Ele não muda. 하나님의 말씀이 바로 그 순금과 같다는 Quer 거예요. dizer que a palavra do Senhor Deus é como este ouro maciço. 하나님의 말씀은 변하지 않습니다. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus ele não muda. 그래서 이 하나님의 말씀을 순금, 정금에 비유해서 많이 말씀하십니다. Então é por isso que aqui ele fala sobre a palavra do Senhor Deus, sempre dando muita referência ao ouro. 시편 19장입니다. Então vamos procurar Salmos, 시편 19장 10절. versículo 19, capítulo 19, versículo 10, perdão, versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Aqui. Mas desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino,
mais doce do que o mel e o licor dos favos. 하나님의 말씀을 정금보다 더 사모할 것이다 그랬습니다. Então quer dizer que nós vamos desejar bem mais o ouro do que qualquer outra. A palavra do Senhor Deus mais como se fosse o ouro. 이게 진심이에요. Então quer dizer que isso é a verdade. 여러분, 많은 금을 정금을 얻는 것보다 하나님의 말씀 하나를 온전히 안다면요, 그게 훨씬 더 귀한 Quer 겁니다. dizer que é muito mais precioso para mim conhecer uma única palavra do Senhor Deus do que muito ouro que eu tiver. 우리 마음속에 정말 이 하나님의 말씀이 정금보다 더 귀하게 여기는 마음이 있어야 돼요. Quer dizer que nós precisamos ter o coração de considerar esta palavra de forma mais preciosa do que o ouro fino que nós temos. 하나님, 정말 이 말씀 한 말씀이라도 온전히 깨달을 수 있도록 해주세요. Então nós precisamos pedir, Senhor Deus, por favor, permita para que eu possa compreender pelo menos mais uma palavra sua. 정말 말씀 하나를 온전히 깨달으면요, 그 사람이 바뀝니다. Então quando uma pessoa ela compreende a palavra do Senhor Deus de forma completa, então quer dizer que ele pode mudar por completo também. 그 사람이 바뀌어요. Quer dizer que ele muda. 여러분, 그냥 성경을 그냥 뭐 이렇게 듣고 그냥 읽으면서 쭉 나가면요, 그 말씀이 온전히 깨달아지지 않습니다. Então quer dizer que uma pessoa se simplesmente só ouve a palavra do Senhor Deus e não consegue compreender, então ele não consegue avançar. 그런데 그 말씀을 매짓다 계속 묵상하고 생각하고 또 생각하고 하다 보면요, 그 말씀이 마음에 탁 깨달아질 때가 있습니다. Então mas tem momentos quando ele aprende a palavra, ele medita aquela palavra, então aquela palavra ela é compreendida no próprio coração. 그러면 그 말씀에 자기 인생을 거는 거예요. Então quer dizer que ele coloca a sua vida nessa palavra. 그 사람의 삶이 달라져요. Quer dizer que a vida dele muda por 그 completo. 사람이 삶이 달라집니다. Quer dizer que a vida dele vai mudar. 왜 우리 삶이 달라지지 않을까요? Por que será que a nossa vida ela não muda? 하나님의 말씀이 참으로 깨달아지지 않는 거예요. Então quer dizer que nós não conseguimos compreender verdadeiramente essa palavra no nosso coração. 그래서 이 말씀을 묵상해야 됩니다. É por isso que é necessário meditar esta palavra. 이 하나님 예수님께서 이 율법의 1.1획도 떨어지지 않는다고 말씀하셨어요. Então o Senhor ele diz que esta palavra do Senhor ele jamais falta, ele jamais vai faltar. 한 글자가 아니라 한 획도 떨어지지 않고 다 이룬다고 E o 말씀하십니다. Senhor ele diz que ela jamais vai falhar. Pode ser uma letra, pode ser somente um traço e não falha. 그러니까 이 말씀은 반드시 이루어지기 때문에 우리는 이 말씀에 우리의 인생을 걸어야 돼요. Então já que essa palavra ela há de ser cumprida, então nós precisamos dar a nossa vida para essa palavra. 그 말씀이 깨달아지기 시작하면요, 그 말씀이 너무 이제 달콤합니다. Então quando nós compreendemos essa palavra, então nós podemos ver que essa palavra ela é muito doce para nós. 여기 보면 뚝뚝 떨어지는 그 꿀보다도 더 달게 느껴진다. Ele fala, e mais doces do que o mel. 지금은요, 우리가 도시가 많잖아요. Então nós temos muito doce, não é? 그러니까 이 꿀보다 달다 이게 별로 뭐 감동이 안 돼요, 이게. Então isso não se torna algo muito, como posso dizer, emocionante para nós falar, algo mais doce que o mel. 뭐 슈퍼마켓만 가면 막 달콤한 것들이 많잖아요. Porque se 지금은. nós formos para o supermercado tem tantas coisas doces. 근데 이 성경에 기록될 지금으로부터 3,000년 전에는요, 달콤한 게 없었습니다. Mas quando essa Bíblia foi escrita 3.000 anos atrás, não existia algo doce. 그 사탕수수도 없었어요, 이때는. Eles não tinham nem cana de açúcar nesse tempo. 그 설탕도 없었습니다. Eles não tinham açúcar nessa hora. 오직 달콤한 건 꿀밖에 없는 거예요. O que eles usavam nessa hora era para adoçar era mel. 초콜릿도 없었어요. Eles não tinham chocolate. 사탕도 없었습니다. Eles não tinham doces. 그러니까 달콤한 것을 먹을 일이 거의 없는 거예요, 여기 Então não 이때는. tem uma ocasião para eles provarem de algo doce nesse tempo. 그러니까 꿀을 보면 그 꿀이 너무나 맛있는 거예요. É por isso que quando eles olhavam para aquele mel, o mel era algo tão saboroso. 그래서 꿀을 보면요 하면서요 막 너무나 즐겁게 꿀을 É 먹습니다. por isso que quando eles olhavam para o mel naquele tempo falavam, nossa, que coisa boa, e eles sempre gostavam, degustavam. 그렇게 하나님의 말씀이 그 꿀보다도 더 달콤하다는 거예요. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus ela é mais doce do que este próprio mel. 우리가 말씀이 깨달아지면 하나님의 말씀이 이렇게 달콤하게 될 Então, 겁니다. quando nós compreendemos a palavra do Senhor Deus, ela pode se tornar doce para nós. 하나님의 말씀을 정말 사모하게 됩니다. Isso quer dizer que nós vamos depender da palavra do Senhor Deus. Capítulo 119, Salmo, capítulo 119, versículo 123, versículo
123, capítulo 119, versículo 123. 여기 보면 내 눈이 하나님의 구원과 주의 의로운 말씀을 사모하기에 피곤하다 그랬습니다. Ele fala: os meus olhos desfaleceram esperando por tua salvação. 하나님의 말씀을 사모한다 그랬어요. Então quer dizer que ele está desejando a palavra do Senhor Deus. versículo 131. versículo 131. 여기도 보면 내가 하나님의 계명을 사모함으로 입을 열고 헐떡였나이다 그랬습니다. Porque ele fala: abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. 하나님의 계명을 간절히 소망하는 거예요. Então quer dizer que está desejando por completo essa palavra do Senhor Deus. 정말 이런 사람은요, 그 인생이 달라지게 Então, 됩니다. uma pessoa assim, ela pode realmente mudar a sua vida. 그리고 또 19장으로 다시 돌아가겠습니다. E se voltamos para o capítulo 19 novamente. capítulo 19, 11절에 No versículo 11. versículo 11, versículo 11, vamos ler tudo juntos, 1, 2, Também por eles há admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. 하나님의 말씀을 지킴으로 상이 크다 그랬습니다. Quer dizer que por guardar a palavra do Senhor Deus é grande a recompensa. 말씀 그 자체가 주는 기쁨과 즐거움과 이익이 많은데, 그것만 해도 많은데 그 말씀에 순종하는 사람에겐 또 상을 주시겠다는 Quer dizer, 거예요. a palavra do Senhor Deus em si já existem muitos benefícios, mas o Senhor ele vai permitir mais recompensa ainda por isso. 이 세상에서 말씀에 순종하며 살면요, 우리에게 기쁨을 주고 힘을 주고 지혜를 주시잖아요. Se nós vivemos obedecendo a palavra do Senhor Deus, ele nos permite a alegria, a felicidade neste mundo. 그 말씀 자체가 우리에게 주는 유익이 원래 커요. Quer dizer que o benefício que nós conseguimos através da palavra do Senhor Deus, na verdade, ela já é muito grande. 그런데 나중에 천국에 가서 또 천국에서 상으로 갚아주시겠다는 거예요. Mas o Senhor ele está dizendo que quando nós formos ao céu, o Senhor ele vai nos retribuir como uma grande recompensa. 그러니까 하나님의 말씀에 순종하며 사는 사람들은 이 세상에서도 복을 받고 즐거움을 얻고 천국에서도 상을 주십니다. É por isso que uma pessoa que ela ouve da palavra do Senhor Deus neste mundo, ela pode conseguir vários benefícios e ainda quando for para o céu vai receber uma grande recompensa. 이 세상에서도 복을 받고 천국에서도 복을 받는 거예요. Quer dizer que recebe a recompensa tanto neste mundo e tanto nos céus. 그래서 가장 복 있는 사람은 누구냐? 하나님의 말씀을 가까이 하고 묵상하는 É 사람입니다. por isso que quem é a pessoa mais bem-aventurada, é a pessoa que medita da palavra do Senhor Deus, quem está próximo da palavra. 그래서 capítulo 1, Salmos, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler. Capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 여기 보면 복 있는 사람은요, 죄인의 길에 서지 않고 죄인과 함께하지 않습니다. Então aqui se nós olharmos, o justo, o bem-aventurado, ele não se detém com os ímpios, ele não está no caminho dos ímpios. 그러니까 구원받지 않은 사람들이 달려가는 그 길로 따라가지 않는다는 Quer 거예요. dizer que ele não vai conforme os conselhos dos ímpios, ele não vai pelo aquele caminho dos pecadores. 여기에 non anda segundo o conselho dos ímpios. 그러니까 구원받지 않은 사람들의 어떤 조언이나 그런 것을 따라가지 않는다는 거예요. Então quer dizer que ele não vai seguir esse caminho, seja o conselho desses ímpios. 여기 제가 궁금한 게 있는데, 여기 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 여기를 나 호다도스 에스카네소도리스라고 되는데, 이 호다가 타이어 아닌가? 네, 이렇게 같이 이렇게 앉아 있는. 앉아, 그거 호다예요 네, 또? 네. 아, entendi. Eu tenho dúvida. 호다에 não é pneu, não? Pneu, não? 이제 이해가 됐습니다. Tá, agora eu entendi. 어제 제가 말씀을 이게 좀 보면서 호다는 바퀴인데 왜 바퀴가 여기에 나올까? 제가 궁금한 게 있었어요. Então, eu estava com uma grande dúvida ontem, porque eu estava lendo essa palavra e eu pensei, roda, mas por que aparece uma roda aqui nessa palavra?
그러니까 저는 이 포어로 성경을 읽으려면요 모르는 단어가 많아가지고 진도가 안 나가요. Então, quando eu estou tentando ler a Bíblia em português, tem muitas palavras do vocabulário que me faltam que eu não consigo progredir. 근데 여러분들은 거의 웬만한 단어들 다 아시잖아요. Mas muitas das palavras que estão aqui vocês já conhecem, não é? 그러니까 매일매일 성경을 읽으셔야 됩니다. É por isso que é necessário ler a Bíblia todos os dias. 읽는 것으로 끝나지 말고 그 말씀에 대해서 자꾸 생각하고 적어봐야 돼요. Então nós precisamos ler a palavra e precisamos pensar e repensar para 그러다 escrever. 보면요 어떤 말씀이 큰 기쁨과 즐거움을 주는 그런 말씀들이 있어요. Porque tem várias palavras que elas podem nos dar uma grande alegria. 그게 묵상입니다. E isso se chama meditação. 이게 versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. 여기 하나님의 말씀을 즐거워한다 그랬어요. Então aqui ele fala que ele tem prazer na lei do Senhor. 그 말씀이 너무나 즐겁기 때문에 매일매일 밤낮으로 묵상한다 그랬습니다. Então já que ele tem prazer nessa palavra do Senhor Deus, ele vai meditá-la de noite e de dia. 아침 저녁으로 말씀을 계속 묵상하는 사람은요 인생이 어떻게 될까요? Quem medita a palavra do Senhor Deus de dia e de noite, como é que acontece com a vida dela? 그 사람의 인생이 어떻게 될까요? O que acontece com a vida dessa pessoa? 축복받는 삶으로 바뀝니다. Ela transforma-se numa vida que pode ser abençoada. 뱅아뱅뚜라도 그랬습니다. Então aqui ele aparece bem-aventurado. 뱅아뱅뚜라도. Bem-aventurado. 우리 복 받기를 원하잖아요. Bem-aventurado é uma pessoa abençoada 그래서 que 어떤 nós 사람들 desejamos. 교회 오면요 목사님 저에게 축복 기도해 주세요 이렇게 말하는 사람들이 É 있어요. porque tem pessoas que quando vêm para a igreja eles falam: "Ah, pastor, faça uma oração de bênção." 저는 사람입니다. Eu sou uma pessoa. 제가 무슨 축복을 줄 수 Como eu 있겠어요? posso abençoar alguém? 저는 축복을 줄 수 있는 능력이 Eu não 없습니다. tenho poder algum de abençoar alguém. 그런데 정말 복 받기를 원하셔요? Mas vocês desejam receber a bênção de verdade? 그러면 축복 기도로 축복을 받는 게 아니에요. Bênção não se recebe com oração de bênção. 2절처럼 하라는 거 É 2절처럼. para fazer como o versículo 2. 1절처럼 하지 말고 2절처럼 하라는 거예요. Não é fazer como no versículo 1 aqui com aqueles escarnecedores, no versículo 2. 하나님의 말씀을 밤낮으로 묵상하라는 Quer 거예요. dizer que você vai meditar a palavra do Senhor de dia e de noite. 그럼 그 사람에게 축복이 만나는 겁니다. Então vai existir a bênção para essa pessoa. 3절을 같이 읽겠습니다. Versículo 3. versículo 3, vamos ler, tudo juntos, 1, 2. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. 하나님의 말씀을 묵상하는 사람은요 시냇가에 심겨진 나무와 같다 그랬습니다. Então, quem medita na palavra do Senhor Deus é como a árvore que está plantada no ribeiro. 브라질에서는 이 말씀이 좀 이해가 안 돼요. Então, eu não consigo entender essa palavra aqui no Brasil. 왜냐하면 브라질은요 비가 자주 오기 때문에 시냇가에 나무가 심겨져 있지 않아도 얼마든지 잘 살 수 있습니다. Já que no Brasil chove bastante até, então as árvores, mesmo que não estejam plantadas no ribeiro, elas podem crescer muito bem. 근데 여러분 이스라엘 땅은 어때? 이스라엘. Mas como é na terra de Israel? 1년에 비가 300mm밖에 안 와요. Então só chove 300 milímetros de chuva por ano. 브라질은요 하루에 100mm씩 옵니다. No Brasil, se chover, pode chegar até um dia 100 그러니까 milímetros. 3일 동안 오는 비가 이스라엘은 1년 내내 오는 거예요. 1년 Quer dizer 내내. que o que pode vir em 3 dias aqui no Brasil, em Israel, é necessário o ano todo. 거긴 사막이기 때문에 아주 건조합니다. Então quer dizer que lá, já que é deserto, então lá é muito seco. 그래서 나무 심으면 다 죽어요. É por isso que quando se planta uma árvore, ela morre rapidamente. 반드시 시냇가에다가 나무를 심어야 É 됩니다. necessário plantar uma árvore perto do ribeiro, 그러면 그게 마르지 않고 열매가 납니다. porque ela não se seca e ela pode dar frutos. 그것처럼 하나님의 말씀을 가까이 하는 사람의 인생은 잎사귀가 마르지 않고 열매를 맺히는 아주 축복받는 인생이 된다는 거예요. Então, de igual maneira, quem conhece essa palavra do Senhor Deus, quem está perto dessa palavra, é como se fosse uma árvore plantada no ribeiro dando frutos. 그 사람의 행사가 맨 끝에 보면 그 사람의 행사가 다 형통하리라 그랬습니다. Porque se olharmos bem no final, ele fala: cujas folhas não caem, tudo quanto ele fizer prosperará. 그 사람이 복 받는 Quer 거예요. dizer que ele vai ser abençoado. 여러분 우리는 하나님께 다 복 받기를 원하죠. Então, nós todos desejamos receber a bênção diante do Senhor Deus. 그런데 말씀은 묵상하지 않아요. Mas nós não meditamos a palavra de Deus. 그냥 쉽게 목사님 축복 기도해 주세요. Então nós falamos: ah, pastor, faça uma oração de bênção. 그럼 복 받습니까? Ah, então você vai ser abençoado assim? 못 받습니다. Não tem como receber a bênção assim. 복 받는 방법을 하나님이 말씀해 O 주시잖아요. Senhor Deus, ele já está nos dizendo como receber a bênção. 아침 저녁으로 하나님의 말씀을 묵상해라. Você meditar a palavra do Senhor de dia e de noite. 그러면 너의 인생이 형통하게 될 것이다. Então assim todas as suas coisas prosperarão.
말씀을 묵상하고 그 말씀에 순종해 보세요. Tentem meditar a palavra do Senhor Deus e obedecer a 그 ela. 사람의 인생은 프로스페라라, 프로스페라라. 아주 형통하게 될 것입니다. A vida dessa pessoa prosperará. 여러분 진짜 그런지 안 그런지 한번 해보세요. Então tentem ver, provar através de vocês mesmos. 정말 복 받기를 원한다면요, 아침 저녁으로 말씀을 묵상하고 순종해 보십시오. Se vocês desejam realmente prosperar diante do Senhor Deus, meditem a palavra do 하나님의 Senhor. 말씀은 한 글자도 이루어지지 않고 다 이루어진다고 했습니다. O Senhor ele já disse que a palavra do Senhor ela é cumprida, ela não falha nenhuma palavra. 하나님의 말씀은요 절대 거짓말하지 않아요. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus jamais mente. 반드시 지키십니다. Com certeza o Senhor há de cumprir. 여기 브라질에서는 약속하고 안 지키는 경우 많잖아요. Então, aqui no Brasil tem muitas vezes que as pessoas prometem e não cumprem. 약속은 하는데 안 지켜. Eles prometem muito, mas não cumprem. 그래가지고요, 제가 어디 이제 로자랑 이렇게 얘기할 때도요, 내일 9시까지 간다고 말을 합니다. Então, quando eu faço algum orçamento com uma loja também, eles falam: amanhã até 9 horas eu vou. 근데 그 사람은 돈을 벌려고 하기 때문에 9시까지 당연히 올 줄 알았어요, 저는. Então, eu achei já que ele quer ganhar dinheiro, então ele ia chegar até as 9 horas. 9시가 돼도 안 와요. Deu 9 horas, mas ele não veio. 너 왜 안 와? 나 기다리고 있어. Eu mandei mensagem: já, eu estou esperando por você, cadê você? 지금 가고 있어. Ele fala: estou indo. 근데 10시에 와요. Mas dá 10 horas ele chega. 제가 그런 경험을 많이 했습니다. Então eu experimentei muito disso. 어떤 때는 또 안 와, 그 다음 날 오겠대 또. Então depois outros momentos chegou outra pessoa no outro falando: vou chegar só no outro dia. 그래서 지금은 제가요, 약속을 하면 다시 물어봅니다. Então sempre quando eu faço uma promessa, depois eu pergunto de novo: 당신 진짜로 9시에 올 겁니까? você vai vir 9 horas mesmo? 진짜로 올 거예요? Vai vir mesmo? 그 사람이 그러면 놀래요. 약간 놀래. Ele vai e se assusta. 그럼 제가 많은 사람들이 9시까지 온다고 했는데 안 와가지고 내가 다시 물어보는 거다. Porque eu digo sempre para eles: eu já fiz várias promessas com várias pessoas, mas eles nunca chegam no horário, por isso que eu estou 그럼 perguntando 그분이 de novo. 웃으면서 꼭 가겠다고 말합니다. Eles começam a sorrir e falando: eu vou chegar no horário. 사람들은요, 뭐 브라질 사람뿐만 아니라 사람들은 약속을 지키지 못할 때가 많아요. Então, não somente aqui no Brasil, mas em qualquer lugar, tem muitas pessoas que não conseguem cumprir as 하지만 promessas. 하나님은 한 번 말씀하신 것은 결코 어기지 않고 반드시 지키신다고 말씀하십니다. Mas o Senhor ele já disse que o que é prometido pelo Senhor ele jamais há de descumprir, ele há de 그래서 cumpri-lo. 지금 이제 잠깐 남은 시간 동안에는 어떻게 묵상하는지를 잠깐 배워보겠습니다. Agora o tempo restante da palavra, vamos aprender um pouco como nós devemos meditar a palavra do Senhor. 묵상의 방법을 좀 배워보려고 그래요. Vamos aprender a maneira de meditar. 왜냐하면 단순히 읽는 것만으로는요, 말씀이 마음에 잘 안 남습니다. Porque se nós somente lemos a palavra, isso não permanece no nosso coração. 제가 몇 년 전에 프랑스 파리에서 6개월 동안 살았던 적이 있거든요. Só teve um momento que eu vivi 6 meses em Paris, na França. 그때 제가 루브르 박물관을 한 5번 갔어요. Então eu fui no museu do Louvre 6 vezes. 뭐 사람들 누구 찾아올 때마다 같이 함께 동행해가지고 루브르 박물관에 갔습니다. Então eu fui com várias pessoas que vinham visitar, então ia para o museu. 세상에서 가장 큰 박물관이라고 하죠. Então dizem que é o maior museu do mundo. 전 세계에서 빼앗아 온 물건들이 엄청나게 많아요. Naquele museu do Louvre, ele tem várias coisas que os franceses conquistaram, que roubaram de, como posso dizer, empilharam. 몇천 년 된 유물들이 다 있습니다. Então existem vários artefatos de várias outras nações e etnias ali. 성경에 나오는 인물들과 관련된 유물들도 있어요. Então também tem vários artefatos que aparecem na Bíblia também. 그리고 하루 종일 봐도 다 보지를 못해요. E mesmo que você olhe o dia todo, você não consegue rodar o museu 너무 todo. 커가지고요, 다 볼 수가 Porque o 없어요. museu é tão grande, não tem como ver todas as exposições. 제가 거기 5번이나 갔는데 기억에 남는 게 하나도 없어요. Então eu fui lá mais 5 vezes, mas eu não consigo nem lembrar, não sobra muito na minha cabeça o que tinha lá. 그 모나리자 있잖아요. 유명한 모나리자 봤던 기억만 좀 나요. Eu só lembro um pouco da Mona Lisa que eu olhei. 근데 왜 기억이 안 남을까요? Mas por que que não sobra na minha mente? 그냥 쭉 지나가면서 그냥 눈으로만 본 거예요. Porque você vai passando e vai olhando só com o olho. 볼 때는 이렇구나 했는데 다 잊혀져 버렸어요. Quando você vai passando o olho, você vai dizendo, tem isso e aquilo. 그런데 만약에 제가 어떤 하나의 작품을 보고 이쪽에서도 보고 기록도 하고 사진도 찍고 보고 또
본 것을 기록도 하고 막 이렇게 했으면 어떻게 될까요? Mas o que acontece se eu vou e olho somente para uma exposição, somente para uma obra de arte, fico observando, tirando foto, escrevendo, anotando e desenhando sobre ela? Então, o que acontece? 그건요 마음에 오래오래 남을 Quer 겁니다. dizer que isso vai restar durante um longo período de tempo no nosso coração. 하나님의 말씀도 똑같아요. A palavra do Senhor Deus é a mesma coisa. 그냥 듣잖아요. 다 지나가 버립니다. Se você somente ouve, tudo passa. 일로 들어와서 일로 나갑니다. Quem entra por aqui, sai por aqui. 말씀을 그냥 쭉 읽기만 하잖아요. 그냥 아 그렇구나 하고 샥 지나가 버려요. Então você ouve a palavra do Senhor Deus, lê e você fala, é isso, e depois passa. 그래서 묵상이 필요합니다. É por isso que é necessário da meditação. 그래서 묵상이 필요해요. É por isso que meditação é importante. 자, 어떻게 묵상하는지 잠깐 한번 좀 Então 보겠습니다. vamos ver como é que nós devemos meditar. 누가복음 1장을 잠깐 봅시다. Vamos ver a palavra de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 41. 한번 읽어주세요. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e é bendito o fruto do teu ventre. 그 엘리사벳이 41절 읽었죠. Ah, perdão, eu li versículo 42, eu vou ler novamente. 41, perdão, 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre e a Isabel foi cheia do Espírito Santo. 그 세례 요한을 임신한 엘리사벳이 이제 예수님을 임신한 그 마리아가 온 것을 이렇게 들었습니다. A Isabel ela ouviu que Maria ela estava grávida da criança. 그러니까 그 뱃속에 있는 요한이요. 그 요한이 뱃속에서 막 뛰노는 거예요. Então João que estava dentro da barriga de Isabel, ele estava pulando, saltando. 여러분 그냥 근데 이걸 보면 이 세례 요한은 뱃속에서부터 성령이 충만한 사람이었거든요. Então se olharmos essa palavra, nós podemos ver que o João Batista ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. 그 요한이 세례 요한이 예수님이 오신 그 소리를 듣고 뱃속에 있는 예수님이 오신 소리를 듣고 막 세례 요한이 뱃속에서 막 뛰놀았습니다. 막. Então quer dizer que o João Batista, ele ouvindo que o Senhor Jesus havia chegado, ele estava na barriga de Isabel, mas ele já estava saltando e pulando de alegria. 뱃속에서 엄청나게 막 기뻐하는 거예요. Ele se alegrou bastante na barriga de sua mãe. 자, 이걸 통해서 우리가 뭘 알 수 있냐? O que nós podemos saber através disso? 성령이 충만한 사람은 예수님의 소리를 들을 때 가장 기뻐하는구나. Então quem está cheio do Espírito Santo ao ouvir a palavra do Senhor Jesus, ele se torna muito feliz. 성령을 가지고 있는 구원받은 사람도 예수님의 말씀을 들을 때 기뻐하는구나. Quer dizer que um salvo, quando ouve a palavra do Senhor sobre o Senhor Jesus, então ele pode se alegrar. 여러분 구원받은 사람이 언제 기뻐합니까? Então quando que uma pessoa salva, que tem o Espírito Santo, ele se alegra? 예수님의 말씀, 복음의 소리를 들을 때 기뻐하는 거예요. Quando ele ouve a palavra do Senhor Deus, ouve a palavra do Evangelho. 그래서 누가 구원받았다는 얘기를 들으면 같이 기뻐합니다. É por isso que quando ele ouve a palavra de que o Senhor, de que alguém recebeu a salvação, ele se alegra também. 하나님의 말씀이 깨달아지면 막 기뻐지는 거예요. Então quer dizer que ele também se alegra por ouvir essa palavra, que ele conseguiu compreender a palavra do Senhor Deus. 복음을 전하면 기쁩니다. Então é muito feliz quando nós pregamos o Evangelho. 그래서 자꾸 복음을 전하려고 하는 É 거예요. por isso que todos os dias nós tentamos pregar. 그게 구원받은 사람의 특징이에요. Isso é uma das características de receber a salvação. 누가 구원받았다고 하면요, 구원받은 사람은 막 기뻐요, 함께 Então 기뻐합니다. uma pessoa quando recebe a salvação, ele se alegra também com as outras pessoas. 정말 잘 됐네요, 너무 기쁘다. Ele fala, nossa, muito bom, ainda bem, vamos todos estar 근데 누가 felizes. 구원받았다고 해도요, 그래, 뭐 구원 받았나 보네. Então, mas quando alguém recebe a salvação e alguém fala, tá bom, recebeu a salvação, é isso. 뭐 구원 진짜 받았는지 뭐 봐야지 뭐. Então tem que ver se ele recebeu a salvação ou não. 그거 합당하지 않아요. Então, isso não é correto. 구원받은 사람은요, 구원받았다는 얘기를 들으면 정말 기뻐합니다. Quem recebeu a salvação e ouve a palavra de que outra pessoa recebeu a salvação, então ele se torna muito feliz. 예수님의 음성을 듣고 기뻐했어요. Quer dizer que ele se alegrou ao ouvir a voz do Senhor Jesus. 우리는 이 예수님의 복음의 소리를 전해야 됩니다. Então nós precisamos pregar essa voz, dessa palavra do Senhor Jesus. 여러분 우리 전도하십니까? Então vocês estão evangelizando? 여러분 전도하셔요? Vocês estão pregando? 여러분 우리가 구원받았다고 하는데 왜 전도하지 않습니까? Então por que nós dizemos que nós fomos salvos e nós não pregamos? 제가 저 뒤에 저 쌍팔로에서요 저거를 하나 제작해가지고 지금 헌금함을 가져왔어요. 보세요 한번. Então se olharem ali atrás, eu fiz tipo uma mini estante que eu pedi lá em São Paulo para fabricarem. 거기에
한 사람당 이 헌금 봉투가 다 들어있는데 지금 한 50번까지 지금 돼 있어. Então 50번까지 ali 차 tem 있어요. vários envelopes, então nós temos quase 50 espaços que já estão preenchidos. 근데 제가 저게 이제 100칸이거든요. 100칸. Mas ali tem 100 espaços. 이제 저 절반 찼잖아요. 절반. Então metade está preenchido. 근데 저기 100칸을 다 저기 그 우리가 지금 50명이 우리 교회 성도가 50명이 채 안 되는데 2배가 될 수 있는 방법이 있어요. Então nós não temos nem 50 mais ou menos do número de membros no total, mas nós podemos dobrar este número. Existe uma maneira. 어떻게 하면 될까요? Como é que podemos aumentar o número de membros? 한 사람이 한 명만 전도하면 됩니다. Uma pessoa somente precisa evangelizar para outra. 2명 할 필요 없어요. É só um evangelizar para um. Tá, Não precisa ser tá, dois. caminhão. É só um evangelizar para um. 여러분 내가 한 사람 구원받은 나 한 명이 있어요. Existe esse que eu recebi a salvação. 2020년에 한 사람을 전도했습니다. Então eu preguei o evangelho para 2020 para uma pessoa. 내년에 2명이 되죠. Tá, ano que vem se torna duas. 2021년에 이 2명이 한 사람만 또 전도했어요. Em 2021, cada uma dessas duas pessoas pregou para outra uma pessoa. 그럼 4명이 됩니다. Se tornam 4. 그럼 이 4명이 또 1년 동안 딱 한 사람만 전도해요. Esses 4 pregam para uma pessoa durante um ano também. 그럼 8명이 됩니다. Se torna 8. 그럼 8명이 또 한 사람만 전도하면 16명이 Se 돼요. 8 pregarem para outra uma pessoa, vai se tornar 16. 16명이 딱 한 사람만 1년에 딱 한 saram만 전도하면 32명이 E 됩니다. 16 pregam mais uma vez mais um ano para outras pessoas, então se torna 32. 또 32명이 한 사람씩만 전도하면 64명이 돼요. Se 32 pregarem para outras pessoas, então vai se tornar 64. 그리고 또 63명이 한 사람만 전도하면 128명이 됩니다. Depois, por fim, pode se tornar até 128 pessoas. 불과 6년 만에 100명이 넘어갈 수 있어요. Quer dizer que num ano só podemos 명이. passar, uma pessoa só pode chegar até 100. 여러분 우리가 지금 여기 우리 교회에 지금 한 40명 정도가 나오십니다. Então, aqui na nossa igreja, as pessoas que estão frequentando são por volta de 40 pessoas. 근데 많이 할 것도 없이 한 사람이 딱 한 명만 전도하면요 내년에 80명이 됩니다. Mas se salvo, ele prega para uma outra pessoa, então ano que vem pode se tornar 80. 그리고 내년 그 후년에는요 160명이 됩니다. E no ano seguinte pode se tornar 160 pessoas. 여기 também. 앉을 자리가 없어요, 그러면. Quer dizer que vai faltar lugares para sentar aqui. 근데 왜 이렇게 지금 많은 자리가 비어 Mas 있을까요? por que muitos lugares estão vazios agora? 한 명도 전도하지 않는 거예요. Porque não está evangelizando nem para uma pessoa. 거의 대부분의 사람이 한 명도 전도하지 Quer dizer 않습니다. que a maioria das pessoas não prega nem para uma pessoa. 제가 이건 지금 여러분을 이렇게 비난하고 뭐 책망하는 그게 아닙니다. Eu não estou repreendendo ou reclamando de vocês. 많은 교회가 비슷해요. Então, muitas igrejas são parecidas. 왜 우리는 전도하지 않을까? Por que será que nós não evangelizamos? 이건 저 스스로에게 묻는 질문이기도 합니다. Então, isso é uma pergunta que eu faço para mim mesmo. 여러분 우리가 받은 구원이 정말 귀한 것이라면요 1년에 한 명에게는 전도해야 되지 않을까요? Se o evangelho que é tão precioso que eu recebi, então realmente eu deveria estar pregando pelo menos para uma pessoa ao ano. 그리고 우리 2장 6절도 보겠습니다. Isso olhamos no capítulo 2, versículo 6. 2장 6절 7절 한번 읽어주세요. Versículo 6 e 7 eu irei ler. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos. E deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na 여기 estalagem. 보면 예수님이 태어났을 때 강보로 싸서 짐승의 구유에 눕혔습니다. Então o Senhor Jesus ele foi envolvido em panos e foi posto numa manjedoura. 아니 이거 별로 중요한 것 같지 않은데 굳이 강보로 포대기로 싸가지고 말 구유에 눕혔다는 말씀이 왜 기록되어 있을까요? Então, essa palavra parece que não é tão importante, mas por que será que está escrito detalhadamente que envolveu num pano e colocou numa manjedoura? 하나님의 말씀은 다 필요하기 때문에 기록해 Porque 두셨습니다. toda a palavra do Senhor Deus é necessária, é por isso que está escrito. 왜 이걸 기록해 Por que 두셨을까요? será que escreveu essa palavra? 예수님은 크고 화려한 곳에 계시지 않습니다. O Senhor Jesus, ele não está no lugar grande, no lugar realmente agradável. 예수님은 왕궁에 태어나지 않으셨어요. O Senhor Jesus, ele não nasceu num palácio. 짐승이 밥 먹는 그 밥그릇에 태어났습니다. O Senhor Jesus nasceu numa manjedoura onde os animais se alimentam. 그 짐승이 사는 곳에 태어나셨어요. Quer dizer que na casa daqueles animais. 무슨 냄새가 났을까요? O que será que qual o cheiro que tinha ali dentro? 그 짐승의 똥 냄새가 났을 겁니다. Deve ter cheiro de fezes de animais ali dentro. 아마 굉장히 지저분하고
아마 더러운 곳이었을 거예요. Então, com certeza lá deve ter sido um lugar muito sujo, um lugar muito bagunçado. 사람들이 거기 들어가기를 꺼려하는 곳이었습니다. É um lugar onde as pessoas não se agradam muito de entrar. 많은 사람들이 눈살을 찌푸리고 피하고 싶은 곳이었어요. Então, muitas pessoas elas fazem careta ao passar por lá. 예수님은 그곳에 태어나셨습니다. Mas o Senhor Jesus nasceu ali dentro. 예수님은 화려한 곳, 지금도 예수님은 화려한 곳에 계신 것이 아니라 누추하고 작은 곳에 계신다는 걸 알려주신 Então, 겁니다. até hoje o Senhor ele está nos ensinando que ele não está no lugar agradável, ele está no lugar muito baixo, no lugar muito sujo. 사람 눈에 볼 때는 초라하고 보잘것없는 곳에 예수님이 함께 하셔요. Quer dizer que o Senhor Jesus ele está num lugar onde as pessoas ao olharem não tem nada de bom, é um lugar muito pequeno. 아, 예수님은 이런 곳에 함께 하시는구나. Então quer dizer que o Senhor Jesus ele está junto nesses 우리 이 lugares. 말씀을 통해서 예수님이 얼마나 겸손하신 분이고 예수님이 아주 낮고 천한 곳에 함께 하신다는 교훈을 얻을 수 있어요. Através dessa palavra nós podemos ver e podemos aprender que o Senhor ele está num lugar tão fraco, num lugar tão pequeno. 근데 묵상을 하지 않으면요, 그냥 예수님이 말 구유에 태어났구나, 그거 알고 그냥 끝나버리는 거예요. Mas se nós lermos a palavra e simplesmente lermos, nós vamos falar, o Senhor nasceu numa manjedoura e acaba. 그런데 이 말씀을 가지고 좀 생각을 하면요, 교훈을 얻을 수 있습니다. Mas quando nós pensamos um pouco sobre essa palavra, nós podemos receber um ensinamento. 나도 겸손해야 되겠구나. Eu também preciso ser humilde. 예수님은 크고 화려한 곳에 계신 것이 아니라 아주 보잘것없고 누추한 곳에 예수님은 계실 수도 있다는 걸 O 알아야 Senhor 됩니다. Jesus não está num lugar grandioso, quer dizer que o Senhor Jesus ele também pode estar num lugar muito fraco, num lugar muito fajuto. 이 성경 말씀은 만나와 같습니다. Quer dizer que a palavra da Bíblia é como se fosse maná. 여러분, 하늘에서 만나가 내렸을 때 그걸 그냥 바로 먹었습니까? Então quando o maná ele caiu dos céus, as pessoas somente pegavam e comiam direto? 바로 먹었어요? Eles comiam direto? 아닙니다. Não é. 그 민수기 11장 8절에 보면 그걸 요리했다고 돼 있어요. Então em Deuteronômio fala que eles pegavam e eles cozinhavam. 그래서 맷돌에 갈고 찢고 그 요리를 해서 먹었습니다. 만나를. Então em Números eles pegavam maná e cozinhavam. Primeiro eles moíam tudo e depois eles faziam o pão para comer. 이 성경도요. 그대로 우리 마음속으로 들어가는 게 아니에요. A palavra da Bíblia também ela não entra diretamente para o nosso coração. 반드시 요리하는 수고와 노력이 필요해요. Quer dizer que é necessário do esforço, da dedicação para cozinhar. 여러분 우리 누가복음 3장 1절도 보겠습니다. Nós olhamos em Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. 1절, 2절 한번 읽어 주세요. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifas sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. 자, 여기 3장 1절에 보면요. 그 당시 이스라엘 땅에서 가장 높고 유명한 사람들이 쭉 나옵니다. Só que aparecem todas as pessoas famosas e grandiosas no tempo de Israel. 아주 유명한 사람들이에요. São pessoas muito famosas nesse tempo. 그런데 하나님이 이런 유명한 사람들 대제사장에게 하나님의 말씀이 임한 게 아니죠. Mas a palavra do Senhor ele não foi para essas pessoas famosas e nem para os sumos sacerdotes. 2절에 보면 하나님의 말씀이 빈 들에서 사가랴 아들 요한에게 임했다고 Se 했어요. olharmos o versículo 2 fala, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. 하나님의 말씀이 왕궁에 임하지 Quer dizer que a 않았습니다. palavra do Senhor Deus ela não foi para o 아무도 palácio. 없는 빈 들에 임했어요. Ela foi para o deserto onde não havia ninguém. 하나님의 말씀이 유명한 왕이나 대제사장에게 임하지 Quer 않았습니다. dizer que ela não chegou para os sumos sacerdotes nem para os grandes famosos da época. 혼자 외딴 곳에 광야에 혼자 외딴 곳에 있는 그 요한에게 하나님의 말씀이 임했어요. Quer dizer que a palavra do Senhor ele chegou para João que ele está no deserto onde não tem nada. 왜 그럴까요? Por que será? 요한은 사람들로부터 조용히 떨어져서 혼자 있었기 때문에 하나님만 바라봤습니다. Quer dizer que João ele estava bem afastado diante do Senhor Deus, então ele somente olhava para um ser que é Deus. 그런데 이렇게 유명하고 왕이나 높은 이런 제사장들은요 하나님보다는 다른 것에 관심이 더 많아요. Mas se olharmos o rei, se olharmos vários governadores, os famosos, olharmos até os sumos sacerdotes, eles têm muito mais interesse em várias outras coisas. 하나님만 바라보는 사람에게 하나님의 말씀을
주시고 깨닫게 해주신다는 걸 알 수 Então 있어요. nós podemos ver que o Senhor Deus ele permite a sua palavra somente para aquele que olha para a palavra do Senhor Deus, que depende dela. 마음이 차분하고 잠잠한 가운데 하나님의 말씀을 깨닫게 해주십니다. Quer dizer que num lugar calmo, manso, o Senhor ele pode permitir a sua palavra. 막 세상의 화려한 것을 찾아다니는 것이 아니라 조용히 묵상하는 그 사람에게 하나님 말씀을 깨닫게 해주시잖아요. Então não é buscando as coisas tão interessantes e fantásticas deste mundo, mas sim de forma calma buscando a palavra do Senhor Deus. 여러분 이거 그냥 읽고 지나가면요 하나도 남는 게 없어요. Então, se pegar essa palavra e somente ler e passar, então não vai acontecer nada, não sobra nada. 근데 말씀을 또 생각해보고 이렇게도 생각해보고 저렇게도 생각해보고 적어보기도 하고 하면요 깨달아집니다 말씀이. Mas quando você lê a palavra do Senhor Deus, pensa de uma maneira, pensa de outra, então você consegue compreender a palavra do Senhor Deus. 그래서 꼭 이 묵상이 그래서 중요해요. É por isso que é necessário a meditação. 그래서 매일매일 묵상하는 시간을 꼭 가지세요. É por isso que todos os dias tem um tempo para meditar. 예, 사실 그거에 아침 일찍 하는 게 가장 좋습니다. É por isso que fazer isso pela manhã cedo é o mais importante, 그래서 é o melhor. 그 아주 세상이 잠을 깨기 전에 조용한 가운데 하나님의 말씀을 딱 묵상할 때요 가장 좋아요. Então, antes do mundo todo acordar, eu estar meditando a palavra do Senhor Deus, isso é a melhor forma. 저도 매일 하나님의 말씀을 묵상해서 이렇게 적어보고 있습니다. É por isso que todos os dias eu tenho meditado a palavra do Senhor Deus e tenho escrito. 필요해요. Isso é necessário. 우리 마지막으로 한 구절만 E 보겠습니다. vamos ler mais um versículo por fim. 잠언 7장입니다. Vamos ler Provérbios capítulo 7. 잠언 7장 1절, 2절, 3절. Provérbios 7, versículo 2 e 3. 여기 보면 1절에 내 아들아 내 말을 지키며 내 명령을 간직하라 그랬습니다. Ele fala: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. 하나님의 말씀을요 가장 귀한 보물처럼 잘 간직하라는 거예요. Daqui ele fala para guardar as palavras do Senhor como se fosse algo precioso, um tesouro. 그리고 2절에 지켜서 이 말씀에 지켜서 살아라 그랬습니다. E se olharmos esse 2, ele fala: guarda os meus mandamentos. 마치 눈동자처럼 지키라고 그랬습니다. É para guardar como se fossem os teus próprios olhos. 여러분 우리 눈동자가 있잖아요. Então nós temos aqui o nosso olho, não é? 이 눈동자를 우리는 잘 지킵니다. Nós tentamos proteger muito bem os nossos olhos. 뭐가 이렇게 확 날라오면요 자기도 모르게 눈을 확 감아버려요. Se algo vem voando na nossa direção, nós também piscamos sem nós 본능적으로 percebermos. 눈알을 지키는 거예요. Quer dizer que instantaneamente nós protegemos nossos olhos. 그것처럼 하나님의 말씀을 잘 지켜야 된다는 Quer 거예요. dizer que de igual maneira nós precisamos guardar bem a palavra do Senhor Deus. 그리고 아침에 눈을 뜨면서 눈동자가 열리면서 하루가 시작됩니다. Então, e nós iniciamos nosso dia quando nós abrimos os olhos pela manhã. 하루가 언제 끝납니까? E quando encerra o dia? 눈동자가 닫히면서 하루가 끝나는 Quando 거예요. nós fechamos os olhos. 눈동자가 열리면서 시작하고 눈동자가 닫히면서 하루가 끝나요. Quer dizer que o dia se inicia com o abrir dos olhos e se encerra com o fechar dos olhos. 그러니까 이 눈동자는 우리의 생활 전부와 함께합니다. Quer dizer que os olhos eles estão a nossa vida toda junto conosco. 눈동자가 어디를 가도 눈동자가 보는 곳으로 가는 거예요. Então onde quer que eu vá, eu vou para onde meus olhos estão olhando. 하루 종일 눈을 뜰 때부터 눈을 감을 때까지 하루 종일 이 눈동자와 함께하는 것처럼 하나님의 말씀과 항상 하루 종일 함께해야 된다는 걸 가르쳐 Quer dizer que 주십니다. todos os dias, desde o momento que inicia o dia até o fim, eu vou para onde meus olhos estão olhando. 우리가 엄마 뱃속에서 나올 때 눈을 뜨잖아요. Então quer dizer que nós abrimos nossos olhos quando nós saímos da barriga da nossa mãe. 여러분 애기 태어났을 때 막 눈을 막 뜬 애기도 있고 못 뜨는 애기들도 있고 막 그렇죠. Quando 보셨어요? nascem, tem crianças que não abrem, ainda não estão com os olhos fechados, tem outras crianças que já abrem os olhos. Já viram? 보셨습니까? 보셨어요? Já viram isso? 네. 저도 제 딸 태어날 때 보니까 하나는 떴는데 하나는 못 뜨고 있더라고 이렇게. Então a minha filha quando nasceu também foi engraçado que um olho ela abriu, mas o outro ela não conseguia abrir. 좀 시간 지나면 이제 뜹니다 이렇게. Mas depois ela abriu o outro também. 태어날 때 눈을 뜨는 거예요. Então quando nasce ele vai abrindo. 언제 눈을 완전히 감습니까? E quando é que ele fecha por completo os olhos? 죽을 때. Quando ele morre. 죽을 때 눈 감아요. Quando morre você fecha os seus olhos. 눈동자 하나님의 말씀을 눈동자처럼 여기라는 거예요. Quer dizer que o Senhor ele disse para guardar a palavra do Senhor Deus como se fosse os seus 우리가 olhos. 죽을 때까지 이 눈동자와 함께하는 것처럼 죽을 때까지 우리는 하나님의 말씀을
매 순종하는 삶을 살아야 된다는 Então, 겁니다. como até a morte nós estamos guardando essa palavra, como nós estamos com nossos olhos, nós precisamos guardar a palavra do Senhor Deus como se fossem nossos olhos. 우리가 이게 눈으로 보는 것을 이렇게 눈으로 먼저 보고 이렇게 가는 것처럼 하나님의 말씀이 보여주시는 걸 따라서 가야 됩니다. Então quer dizer que nós precisamos ir conforme a palavra do Senhor Deus para onde o Senhor ele está nos mostrando. 여러분 기차는 철로로만 갈 수 있죠. Então trem ele somente consegue andar pelos trilhos. 그리스도인도 하나님의 말씀을 따라서만 갈 수 있는 거예요. Então quer dizer que o cristão ele também só consegue ir pelo caminho onde o Senhor mostrar. 7장 3절에 하나님의 말씀을 손가락에 매며 마음판에 새기라 그랬습니다. Então ele fala aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. 모든 일을 우리는 이 손가락으로 일을 합니다. Então quer dizer que nós trabalhamos com todas as coisas nesses dedos. 그것처럼 이 손가락에 말씀을 매라는 건 모든 일을 행할 때 모든 삶을 살아갈 때 하나님의 말씀과 함께 행하라는 거예요. Então o Senhor ele fala para atar as palavras nos nossos dedos, quer dizer que nós sempre precisamos, tudo que formos fazer com as mãos, precisamos estar na palavra do Senhor Deus. 마음판에 새기라는 것은 절대로 하나님의 말씀을 잊지 말고 살아라는 걸 가르쳐 E 주십니다. aqui ele fala, escreve na tábua do teu coração, quer dizer que é para nós não esquecermos a palavra do Senhor Deus. 하나님의 말씀이 나의 눈이 되고 말씀이 나의 손가락이 되고 말씀이 나의 마음이 되어야 돼요. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus precisa se tornar os nossos olhos, a palavra do Senhor Deus precisa se tornar os nossos dedos e nosso coração. 그렇게 되기 위해서는 매일매일 우리 묵상해야 돼요. Para que isso aconteça, todos os dias precisamos meditar. 묵상해야 돼요. É necessário meditar. 묵상합시다. Vamos meditar. 그냥 듣지만 말고 읽지만 말고 우리 묵상합시다. Nós precisamos não somente ler ou ouvir, nós precisamos meditar. 그 묵상의 즐거움을 알게 되면요, 우리 인생이 달라질 거예요. Quando nós conhecemos a alegria da meditação, nossa vida muda. 같이 기도하시겠습니다. Vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 그리스도인의 삶과 하나님의 말씀에 대해서 생각해 보았습니다. Hoje nós pensamos pouco sobre a vida do cristão e a sua palavra. 이 하나님의 말씀이 얼마나 큰 기쁨과 즐거움인지 우리가 알게 하여 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos saber quão importante e precioso é essa palavra do Senhor Deus. 이 하나님의 말씀이 우리 삶에 기쁨이 될 수 있도록 Que o Senhor 도와주시옵소서. Deus permita para que essa palavra possa tornar uma alegria para dentro do nosso 하나님의 coração. 말씀이 우리 삶에 얼마나 큰 유익이 되는지 알게 해 Que o 주시옵소서. Senhor Deus permita para que nós possamos saber quão grande benefício torna essa palavra para dentro 그리고 de nós. 실제로 이 말씀에 순종하며 살게 하여 주시옵소서. E que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver obedecendo a sua palavra. 하나님의 말씀을 정금보다 더 사모하게 하여 Que o 주시옵소서. Senhor Deus permita para que nós possamos desejar bem mais essa palavra do que o ouro. 우리 형제 자매, 이 브라질 형제 자매들이 더욱 하나님의 말씀을 사모하고 순종하며 살게 하여 Que os 주시옵소서. irmãos de Brasília, o Senhor possa permitir para que eles possam desejar e depender mais da palavra do Senhor Deus. 브라질리아뿐만 아니라 상파울로 교회 또 수자노 교회 모든 곳에 있는 형제 자매들 주님 지켜주시고 함께하여 Não 주시옵소서. somente em Brasília, mas em Suzano também, em São Paulo, que o Senhor possa estar guardando a vida desses irmãos e irmãs. 그리고 또 수자노 교회로 또 선교를 오시는 또 서원섭 목사님 그 걸음도 주님 함께하여 주시옵소서. E que o pastor Salvador também que está vindo para a igreja de Suzano, que o Senhor possa estar junto do caminhar dele. 어린 아이들을 다 데리고 또 멀리 선교를 오는데 하나님께서 함께하시고 지켜 Então, ele 주시옵소서. está vindo para um caminho tão longe, com todas as suas crianças tão pequenas, que o Senhor possa cuidar bem da vida dele. 또 이 코로나 바이러스로부터 또 우리 형제 자매들 또 하나님께서 지켜주시고 건강도 지켜주시기를 원합니다. Que o Senhor Deus possa guardar a nossa vida contra esse coronavírus, que possa guardar a vida dos nossos irmãos e irmãs. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.